Meu nome é Marina, tenho 45 anos e sou fotógrafa profissional há mais de 20 anos. Já fotografei centenas de casamentos, mas nunca imaginei que um dia eu seria responsável por destruir um. Vocês acreditam que existe gente capaz de trair a própria filha no dia do seu casamento? Pois eu vi com meus próprios olhos uma cena que me deixou sem chão. E o pior, eu tinha a prova nas minhas mãos. Era um sábado de dezembro, um casamento de luxo em São Paulo. A noiva era linda, o vestido custou uma fortuna. E todos os convidados eram da alta sociedade. Mas por trás de toda aquela perfeição, se escondia uma mentira tão suja que vocês não vão acreditar. Eu estava apenas fazendo o meu trabalho quando flagrei algo que mudaria a vida de muita gente para sempre. E vocês vão descobrir agora mesmo o que aconteceu quando eu decidi mostrar essas fotos para todos os convidados na cerimônia. Era 10 da manhã quando cheguei no buffet. O casamento de Isabela e Ricardo seria às 16h, mas eu sempre chego cedo para capturar os preparativos. É nesses momentos íntimos que saem as fotos mais emocionantes. Isabela era uma menina doce de 28 anos, filha de empresários. Rica, mas educada e humilde. Já Ricardo, bem, desde o primeiro encontro para acertar os detalhes, algo me incomodou nele. Era arrogante, falava alto demais e tratava os funcionários com desprezo. Mas quem era eu para julgar? Meu trabalho era fotografar, não dar conselhos matrimoniais. A mãe da noiva, Dona Valéria, chegou logo depois de mim. Uma mulher de 50 anos, bem conservada, sempre impecável. Ela comandava tudo com pulso firme, mas havia algo estranho no jeito como ela olhava para o futuro genro. Era um olhar diferente, intenso demais para ser apenas carinho de sogra. Comecei fotografando os preparativos do salão. As flores estavam perfeitas. A decoração era de tirar o fôlego. Tudo custou uma fortuna, como Dona Valéria fazia questão de comentar com as outras mães presentes. Por volta do meio-dia, Ricardo chegou para conferir alguns detalhes. Ele cumprimentou Dona Valéria com 2 beijos no rosto, mas notei que a mão dele demorou demais nas costas dela. E ela não se afastou. Pelo contrário, sorriu de um jeito que me causou estranheza. Marina, você pode fotografar o Ricardo experimentando o smoking uma última vez? Pediu Dona Valéria. Quero ter certeza de que está perfeito. Achei estranho porque geralmente o noivo se arruma em casa, mas obedeci. Ricardo foi para um dos quartos de apoio do buffet e Dona Valéria o acompanhou, para ajudar com os ajustes. Eu fiquei do lado de fora, aguardando. Mas através da porta entreaberta, ouvi risadas baixas, sussurros. Não era conversa de sogra e genro acertando detalhes de roupa. Algo estava muito errado ali. Quando eles saíram do quarto, ambos pareciam, como posso explicar? Íntimos demais. Ela arrumou a gravata dele com uma delicadeza excessiva. E ele agradeceu com um sorriso que não era de gratidão, mas de cumplicidade. O resto da tarde transcorreu normalmente. Isabela chegou radiante, cercada das madrinhas. O vestido era um sonho. Ela estava linda como uma princesa. Fotografei cada momento. O penteado, a maquiagem, as lágrimas de emoção do pai. Mas eu não conseguia tirar da cabeça aquela cena estranha entre Ricardo e Dona Valéria. Minha intuição de mulher experiente estava gritando que algo estava fora do lugar. A cerimônia começou pontualmente às 16h. Ricardo estava elegante no altar. Isabela desceu o corredor como em um conto de fadas. Os votos foram emocionantes, muitos convidados choraram. Eu estava fazendo meu trabalho, capturando cada emoção, cada detalhe. Mas durante a festa, continuei notando olhares entre Ricardo e a sogra. Olhares que duravam segundos a mais do que o normal. Toques acidentais quando passavam um pelo outro. Por volta das 20h, precisei trocar o cartão de memória da câmera. Fui ao banheiro feminino próximo ao salão principal que estava vazio naquele momento. Terminei rapidamente e estava saindo quando ouvi vozes baixas vindo do banheiro masculino ao lado. Era a voz de Ricardo. E outra voz que reconheci imediatamente. Dona Valéria. Não podemos continuar com isso hoje, dizia ela. Por que não? Ninguém vai suspeitar, respondeu ele. Meu coração disparou. Aquilo não podia ser o que eu estava pensando. Não no dia do casamento da filha dela. Mas a curiosidade foi mais forte. Subi em uma cadeira próxima e consegui ver através de uma pequena janela
que dava para o pátio interno. A janela do banheiro masculino estava aberta. E foi então que vi a cena mais chocante da minha vida profissional. Lá estavam eles, Ricardo, ainda de smoking, e Dona Valéria, com aquele vestido azul marinho de mãe da noiva, se beijando apaixonadamente. Não era um beijo de despedida ou um momento de fraqueza. Era um beijo de dois amantes que se conheciam há muito tempo. As mãos dele estavam na cintura dela, as mãos dela no rosto dele. Eles se beijavam como dois adolescentes apaixonados, completamente alheios ao fato de que a poucos metros dali, a filha e esposa recém-casada celebrava o que acreditava ser o dia mais feliz de sua vida. Minha primeira reação foi de choque completo. Fiquei paralisada por alguns segundos, sem acreditar no que estava vendo. Depois veio a raiva. Como eles tinham coragem? Mas eu sou fotógrafa profissional há mais de 20 anos. Meu instinto foi mais rápido que meu julgamento moral. Automaticamente levantei a câmera e disparei várias fotos através da janela. O flash estava desligado. Eles não perceberam nada. Quando finalmente se separaram, ouvi Valéria dizer: depois da lua de mel, ela vai se mudar para o apartamento novo. Vai ser mais fácil para nos encontrarmos. Ricardo riu baixinho. Ela é tão ingênua. Nunca vai desconfiar da própria mãe. Aquelas palavras me gelaram o sangue. Não era apenas uma traição. Era um plano calculado, frio, cruel. Eles estavam usando Isabela, brincando com os sentimentos dela. Desci da cadeira com as pernas tremendo. Voltei para o salão em estado de choque, tentando agir normalmente. Mas cada foto que tirava dos noivos sorrindo, cada momento de alegria que registrava, me partia o coração. Eu sabia a verdade, e Isabela não. Durante o restante da festa, observei tudo com outros olhos. Os olhares entre eles agora faziam todo sentido. A maneira como Valéria sempre encontrava uma desculpa para tocar no Ricardo. Como ele sempre elogiava a sogra na frente de todos, chamando-a de segunda mãe. Que mentirosos, que atores. Por volta das 23, quando a festa estava no auge, Ricardo me chamou de lado. Marina, preciso falar com você, disse ele, com um sorriso que tentava parecer amigável, mas seus olhos estavam frios. Me levou para um canto mais reservado, longe dos convidados. Eu vi você mais cedo, perto dos banheiros, disse ele sem rodeios. Espero que seja uma pessoa discreta. Meu coração acelerou. Ele tinha me visto? Não sei do que você está falando, respondi, tentando manter a calma. Ele se aproximou mais, invadindo meu espaço pessoal. Não me subestime, Marina. Eu sei que você viu algo que não devia ter visto. E aposto que, sendo fotógrafa, você registrou o que viu. A ameaça estava clara em sua voz. Não precisava dizer mais nada. Olha só, continuou ele. Você tem uma reputação excelente no mercado. Seria uma pena se alguns comentários negativos começassem a circular sobre seu trabalho, ou se alguns clientes importantes decidissem cancelar contratos. Senti um frio na barriga. Ele estava me chantageando. Eu sugiro que você revise as fotos de hoje e delete qualquer coisa inadequada. E, é claro, mantenha sua boca fechada sobre qualquer coisa que possa ter visto ou interpretado erroneamente. Nesse momento, Dona Valéria se aproximou. Ricardo, querido, sua esposa está te procurando para a foto com a família, disse ela, com aquele sorriso falso que agora eu enxergava claramente. Ele se afastou, mas antes sussurrou no meu ouvido. Lembre-se do que conversamos, Marina. Seria terrível se a Isabela descobrisse sobre, digamos, certas fantasias que fotógrafos às vezes criam. Eles se afastaram, deixando-me sozinha com o coração disparado e as mãos trêmulas. Aquela noite, voltei para casa em completo desespero. O que eu deveria fazer? Eu tinha nas mãos a prova de uma traição horrível, mas também tinha minha carreira sendo ameaçada. O que você faria no meu lugar? Passei a noite inteira em claro, olhando para as fotos no computador. Lá estavam elas, 5 fotos nítidas de Ricardo e Dona Valéria, se beijando no banheiro. A qualidade era perfeita. Não havia como negar ou distorcer o que mostrava. No domingo de manhã, meu telefone tocou cedo. Era a Dona Valéria. Bom dia, Marina. Espero que tenha descansado bem após o lindo casamento de ontem, disse ela, com uma voz doce demais para ser natural. Gostaria de conversar com você hoje. Posso passar aí em casa?
Não era um convite. Era uma ordem disfarçada. Uma hora depois, ela estava na minha sala, elegante como sempre, mas com um olhar que eu nunca tinha visto antes. Frio, calculista. Marina, nós precisamos conversar sobre ontem, começou ela, dispensando preliminares. Eu sei que você é uma mulher inteligente e compreende certas situações complexas da vida. Fiquei calada esperando ela continuar. Às vezes nós adultos temos momentos de fraqueza, um carinho que pode ser mal interpretado, um gesto de afeto que pessoas mal intencionadas podem distorcer. Ela estava tentando me convencer de que eu tinha visto errado. O que você acha que viu ontem foi simplesmente uma sogra consolando um genro nervoso. Ricardo estava muito ansioso, e eu apenas o tranquilizei como uma mãe faria. A cara de pau dela me deixou indignada, mas eu continuei em silêncio. Agora, Marina, continuou ela mudando o tom, eu sempre admirei seu trabalho. Você é uma profissional exemplar. Seria terrível se algo prejudicasse sua reputação. Aí veio a parte das ameaças. Sabe, eu tenho muitas amigas na alta sociedade. Todas contratam fotógrafos para eventos. Uma palavra minha pode abrir ou fechar muitas portas para você. Ela abriu a bolsa e tirou um envelope. Aqui estão 10.000 Harleys em dinheiro. Considere um bônus pelo excelente trabalho de ontem. E pela sua descrição profissional. Olhei para o envelope e depois para ela. Eu não preciso de bônus pelo meu trabalho, dona Valéria. Eu só faço o que é certo. O sorriso falso desapareceu do rosto dela. Muito bem. Se você quer fazer as coisas do jeito difícil, ela guardou o dinheiro. Espero que você tenha certeza do que está fazendo, Marina. Porque se qualquer história maluca começar a circular, eu vou garantir que todos saibam que partiu de uma fotógrafa desesperada por atenção. Depois que ela saiu, fiquei ainda mais angustiada. Por um lado, eu não podia deixar Isabela viver uma mentira. Por outro, minha carreira estava sendo ameaçada. Na segunda-feira, as coisas pioraram. Recebi uma ligação de 3 clientes cancelando contratos. Todos com a mesma desculpa vaga. Mudança de planos. Outro cliente perguntou se era verdade que eu estava inventando histórias sobre os casamentos que fotografava. A campanha de difamação já havia começado. Na terça-feira, recebi uma mensagem de Ricardo. Marina, espero que tenha refletido sobre nossa conversa. A Isabela está tão feliz com o casamento. Seria cruel destruir a felicidade dela com fantasias, não acha? Ainda dá tempo de fazer a coisa certa. Na quarta-feira, mais 2 cancelamentos. Minha agenda, que estava cheia até dezembro, começou a ter buracos. Eu estava sendo destruída profissionalmente. E o pior, começando a duvidar de mim mesma. Seria que eu tinha o direito de destruir um casamento? E se eu estivesse errada? E se realmente fosse apenas um mal-entendido? Mas toda vez que olhava as fotos, via a verdade estampada ali. Não era carinho de sogra. Era paixão de amantes. Na quinta-feira, estava no supermercado quando encontrei Isabela por acaso. Ela estava radiante, falando sobre a lua de mel, sobre como o Ricardo era maravilhoso, sobre como era grata por ter uma mãe tão presente e um marido tão carinhoso com a família. Marina, que bom te ver, disse ela me abraçando. Ainda estou esperando as fotos do casamento. Mal posso esperar para ver. Olhei para aquele rostinho feliz e inocente e meu coração se partiu. Como eu poderia destruir aquela felicidade? Mas como eu poderia deixá-la viver uma mentira? Naquela noite, tomei uma decisão. Ia devolver todas as fotos sem revelar nada. Não era problema meu. Eu ia preservar minha carreira e minha paz de espírito. Já tinha até começado a deletar as fotos comprometedoras quando meu telefone tocou. Era Isabela e o que ela me disse mudou tudo. Novamente. Obrigada por estar aqui comigo nessa história difícil. O melhor ainda está por vir. Marina, preciso te contar algo, disse Isabela com uma voz diferente. Mais séria, mais madura do que eu estava acostumada. Posso ir aí em casa agora? É urgente. Meia hora depois ela estava na minha sala. Mas não era a Isabela ingênua e feliz que eu encontrara no supermercado. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Marina, eu preciso da sua ajuda, começou ela, com a voz tremendo. Eu sei que você deve estar achando que sou uma idiota, mas eu já desconfiava de algo há muito tempo. Meu mundo virou de cabeça para baixo. Como assim, Isabela? Ela respirou fundo antes de continuar.
Há 6 meses comecei a notar coisas estranhas. Minha mãe sempre arranjava desculpas para estar sozinha com o Ricardo. Mensagens no celular dele que ele escondia de mim. Ele sabia detalhes da vida da minha mãe que eu mesma não sabia. Ela limpou as lágrimas e continuou. Semana passada, encontrei uma mensagem apagada no celular dele. Era da minha mãe dizendo: mal posso esperar pelo casamento passar para termos mais liberdade. Quando questionei, ele disse que era sobre negócios, que minha mãe queria investir em um projeto dele. Meu coração estava disparado. Eu não estava entendendo onde aquilo ia dar. Marina, eu contratei você não só pela sua competência, mas porque preciso de provas. Preciso saber a verdade antes de tomar qualquer decisão. Agora eu entendi tudo. Isabela não era a jovem ingênua que eu pensava. Ela estava investigando a própria traição. Por isso eu pedi para minha mãe sugerir que o Ricardo experimentasse o smoking no buffet. Eu sabia que eles iam arranjar uma forma de ficar sozinhos. E eu sabia que você, sendo a profissional que é, ia estar atenta a tudo. Fiquei de boca aberta. Aquela menina tinha arquitetado tudo. Você conseguiu as fotos, não foi? Perguntou ela, me olhando diretamente nos olhos. Fiquei alguns segundos em silêncio, processando tudo. Isabela, isso significa que você sabia que minha mãe e meu marido estão tendo um caso? Sim, eu suspeitava há meses. Mas suspeitar não é ter certeza. E eu preciso de certeza para tomar as decisões que vou tomar. Levantei, peguei o computador e mostrei as 5 fotos para ela. Isabela olhou uma por uma em silêncio. Algumas lágrimas caíram, mas ela manteve a compostura. Muito obrigada, Marina. Agora eu tenho o que preciso. Isabela, eles me ameaçaram. Sua mãe e o Ricardo estão tentando destruir minha carreira. Ela sorriu pela primeira vez desde que chegou. Mas não era um sorriso de felicidade. Era um sorriso de quem tinha um plano. Deixe comigo. Eu vou resolver isso. O que você vai fazer? Primeiro, vou ao meu advogado para preparar o divórcio. Segundo, vou proteger você dessas ameaças. E terceiro, ela fez uma pausa dramática. Vou dar a eles exatamente o que merecem. Como? Sabe aquela festa de 1 mês de casado que minha mãe está organizando para domingo? Toda a família e amigos vão estar lá. O mesmo público do casamento. Eu comecei a entender onde ela queria chegar. Você toparia fazer um slideshow das fotos do casamento para os convidados? Perguntou ela. Isabela, você tem certeza? Isso vai ser um escândalo enorme. Marina, eles brincaram com os meus sentimentos, com a minha vida. Fizeram eu casar com um homem que está traindo com a minha própria mãe. Humilharam, mentiram, manipularam. E ainda por cima, tentaram destruir uma profissional honesta como você. Ela se levantou, determinada. Chegou a hora da verdade vir à tona. Se você está gostando da história até aqui, comente nos comentários de que cidade você está assistindo. Isso indica para o YouTube que a história é boa. E ele vai mostrar essa história para mais pessoas. O domingo chegou. A festa de 1 mês de casado estava linda. Dona Valéria tinha organizado tudo no mesmo buffet do casamento, para celebrar a continuidade da felicidade, como ela disse para os convidados. Isabela me pediu para chegar cedo e preparar o equipamento de projeção. Ela disse para a mãe e o marido que seria uma surpresa, um slideshow emocionante das fotos do casamento. Por volta das 15 horas, todos os convidados já estavam presentes. Toda a família, os padrinhos, os amigos, as mesmas pessoas que haviam celebrado aquele casamento 1 mês antes. Isabela subiu no pequeno palco montado no salão e pegou o microfone. Pessoal, muito obrigada por estarem aqui celebrando comigo e com o Ricardo esse 1º mês de casamento, começou ela, com um sorriso que escondia perfeitamente suas verdadeiras intenções. Ricardo e Dona Valéria estavam na primeira fileira, sorrindo orgulhosos. Eu preparei uma surpresa para vocês. Um slideshow especial das fotos do nosso casamento, capturadas pela excelente fotógrafa Marina. Todos aplaudiram. Marina, que estava controlando a projeção, sentiu o coração disparar. Mas antes do slideshow, eu gostaria de fazer um agradecimento especial, continuou Isabela. Quero agradecer a Marina, que foi muito mais que uma fotógrafa. Ela foi uma verdadeira amiga, uma pessoa de caráter, que me ajudou a descobrir verdades importantes sobre pessoas que eu amava. Ricardo e Dona Valéria se entreolharam.
começando a ficar desconfortáveis, sabe? Pessoal, casamento é sobre verdade, fidelidade, confiança. E graças ao trabalho dedicado da Marina, eu pude conhecer a verdade sobre algumas pessoas muito próximas de mim. O salão começou a ficar em silêncio. A tensão era palpável. Marina, pode começar o slideshow, por favor? As primeiras fotos eram normais. Os preparativos, a cerimônia, os cumprimentos. Todos sorriam e comentavam como tinha sido lindo. Mas depois de uns 10 minutos, Isabela voltou ao microfone. Agora, pessoal, vou mostrar para vocês as fotos mais importantes da noite. As fotos que revelam o verdadeiro caráter de algumas pessoas. A próxima foto que apareceu na tela gigante foi a primeira foto de Ricardo e Dona Valéria se beijando no banheiro. O salão inteiro ficou em silêncio absoluto. Você podia ouvir uma agulha cair. Esta foto foi tirada às 20h15 do dia do meu casamento, disse Isabela com a voz firme. Cerca de 4 horas depois de eu ter dito sim para esse homem no altar. A segunda foto apareceu. Mais nítida que a primeira. Ricardo se levantou tentando falar, mas Isabela continuou. Durante meses vocês me trataram como uma idiota. Vocês acreditavam que eu nunca descobriria que meu marido está tendo um caso com a minha própria mãe. Dona Valéria estava branca como papel. Alguns convidados começaram a murmurar. Outros estavam boquiabertos. A terceira foto apareceu. Vocês não apenas me traíram, mas tiveram a coragem de fazer isso no dia mais importante da minha vida. E ainda por cima, tentaram intimidar e destruir a carreira da Marina quando descobriram que ela tinha essas provas. A quarta foto. Agora os murmúrios eram mais altos. Algumas pessoas estavam se levantando, indignadas. Mas sabe o que é pior que a traição? Perguntou Isabela. É a hipocrisia. É sentar aqui hoje comemorando um casamento falso, fingindo ser pessoas de caráter. A quinta e última foto apareceu na tela. Ricardo tentou se aproximar do palco, mas alguns primos de Isabela o impediram. Mãe, disse Isabela, olhando diretamente para Dona Valéria. A senhora sempre me ensinou que as ações têm consequências. Hoje a senhora vai aprender o significado disso. Isabela tirou uns papéis da bolsa. Ricardo, aqui estão os papéis do divórcio, já assinados pelo meu advogado. Você tem 2 opções: assinar agora, na frente de todo mundo, e sair da minha vida em paz, ou enfrentar um processo que vai expor muito mais coisas sobre você. Ela se virou para a mãe. E mãe, a partir de hoje a senhora não é mais bem-vinda na minha vida. Escolheu um homem em vez da própria filha. Agora, viva com as consequências dessa escolha. O salão explodiu. Alguns convidados aplaudiam Isabela. Outros xingavam Ricardo e Dona Valéria. Outros estavam saindo indignados. Ricardo, humilhado e sem ter como negar as evidências, assinou os papéis do divórcio ali mesmo. Dona Valéria tentou se aproximar da filha, chorando, pedindo desculpas, mas Isabela se afastou. Agora vocês sabem quem são os verdadeiros vilões desta história, disse Isabela no microfone. E sabem também quem é Marina. Uma mulher de caráter que preferiu fazer o que era certo, mesmo sendo ameaçada. 3 meses depois, recebi um telefonema de Isabela. Ela estava bem, reconstruindo sua vida e tinha recomendado meu trabalho para várias amigas. Minha agenda voltou a ficar cheia. Ricardo e Dona Valéria? Bem, eles continuaram juntos, mas agora todo mundo sabia quem eles realmente eram. A reputação deles na sociedade estava destruída. Isabela me ensinou algo importante naquele dia, que às vezes fazer o que é certo custa caro no começo, mas sempre vale a pena no final. A verdade pode doer, mas a mentira dói muito mais. Vocês viram como a vida pode nos colocar em situações difíceis? Eu poderia ter escolhido o caminho mais fácil. Deletar as fotos, fingir que não vi nada, proteger minha carreira. Mas aprendi que quando fazemos o que é certo, mesmo sofrendo no começo, a vida sempre encontra um jeito de nos recompensar. Isabela me mostrou que às vezes as pessoas não são quem parecem ser. Ela parecia ingênua, mas era corajosa e inteligente. Ricardo e Dona Valéria pareciam respeitáveis, mas eram mentirosos e manipuladores. Se essa história tocou o seu coração, deixe um ok nos comentários para eu saber que vocês gostaram. E se vocês quiserem ouvir mais histórias reais como essa, me falem nos comentários de que tipo de história vocês gostariam de ouvir.
Lembrem-se sempre, a verdade pode doer no começo, mas a mentira dói para sempre.